dependente emocional, ele sempre vai se relacionar com quem? Com narcisista ou psicopata. Por quê? Não. É a mesma ferida. O dependente emocional e o narcisista ou psicopata tem a mesma ferida de rejeição. Os dois é a mesma moeda. Só que são dois lados opostos diferentes. Entendi. Porque se complementam. Olha a polaridade ali, além do yin e yang, né? Tem polaridade em tudo, se complementando. É os dois lados da mesma moeda. Por quê? O narcisista, ele só quer receber, 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 receber. E o dependente emocional quer fazer o quê? Dá um monte, dá um monte, dá um monte, dá um monte. Então é óbvio que se o dependente emocional quer fazer muito, ele só vai se relacionar com quem quer receber muito. Só vai funcionar assim, né? Só vai aceitar funciona assim. Entendeu? O bagulho tem resposta pra tudo, bebezinho. Tem pra tudo, mano. Eu tô chegando nessa conclusão. Então, tipo assim, se vamos supor, porque eu tinha esse padrão da dependência emocional. Você queria dar. Eu sempre fazia tudo. Por quê? Porque no fundo eu queria receber em troca. Eu queria me sentir amada. Então eu fazia. Então sempre eu me relacionava ou com um cara muito no feminino, que não fazia nada porque eu fazia tudo. Sim. Porque o cara que é masculino e faz tudo, ele não me suportava. Não conseguia lidar comigo. Porque não tem espaço na vida dele. Né? Exatamente. Tem espaço pra ele na minha vida se eu dou conta de tudo sozinha. Você já teve você está querendo me dizer que essa energia masculina já foi muito mais aflorada em você? Você teve que... Muito. Eu passei exatamente pela trajetória que eu falo para as mulheres no meu Instagram que elas vão passar ou estão passando. Que é o quê? Se ela não teve a energia feminina dela fortalecida na infância, naturalmente ela vai muito para a energia masculina. Porque ela tem essa necessidade de fazer, porque ela quer tapar o buraco, porque ela quer se sentir amada, porque ela quer que uma pessoa venha e tampe o buraco da falta de pai, de mãe, etc, etc. Então, ela vai fazer esse movimento de fazer, que é o masculino. Aí, de duas, uma, que vai acontecer com ela, que comigo aconteceu os dois casos. Eu já me relacionei com homens que eram muito passivos, que estavam muito no feminino, então eram os homens que não faziam nada, filhinho da mamãe, que não tomava atitude, e eu tomava todas as atitudes. Então, eu fazia esse movimento. E aí, o que acontecia? Eu ficava cansada naquela relação. Porque eu fazia tudo, eu dava conta de tudo sozinha. Eu que pensava, eu que resolvia, eu que tomava conta, eu que decidia, eu que tomava todas as ações. Então, eu ficava cansada, porque eu tava fazendo um monte de coisa que eu queria que ele estivesse fazendo. E eu não ficava feliz, não ficava satisfeita. E ficava cansada. E aí, eu também já tive relações abusivas, aonde... Por eu querer fazer, por receber esse amor em troca, eu ignorava todos os sinais que ele me dava de que ele era incongruente com as falas e as ações, e na verdade ele era uma pessoa abusiva. Então, eu dava, ele podia fazer o escambau comigo que eu aceitava ele fazer aquilo. Porque eu achava que no fundo, se eu continuasse dando, uma hora eu ia mudar aquele cara. Uma hora eu ia resgatar aquele cara. Uma hora eu ia fazer ele ser um cara bom. E aí, se eu não conseguisse mudar esse cara, no final das contas, ai, nossa, é ela que me mudou. Então eu vou ficar com ela. Entendeu? Porque é o perfil da resgatadora. A resgatadora sempre vai se relacionar ou com um passivão ou com um problemático que ela quer salvar. Ela sempre vai ter esse movimento. E aí ela vai passar por essa fase. De duas, uma. Ou ela vai passar o resto da vida tendo esse movimento e vai se frustrar. Ou ela vai fazer o que eu fiz. Ela vai entender, pô, o problema sou eu. É eu que tenho que mudar o meu padrão. Então eu vou começar a mudar o meu padrão. E aí eu comecei a fazer qual movimento? Treinar um novo comportamento. Então eu comecei a entender que eu tinha que parar de buscar validação, então eu tive que resolver as minhas questões internas de pai e de mãe, pra parar de sentir esse vazio, pra parar de buscar fora aquilo que tem que ter aqui. E aí eu também tive que treinar um novo padrão de qual é o padrão que eu me atrai. Eu tenho que mudar esse padrão. Pô, é verdade. Tu tem que mudar o padrão do que te atrai. Então você começa a fazer Bia, como é que eu mudo isso? No começo, tu vai ter que fazer o quê? Eu vou começar a olhar pra quem eu naturalmente não olharia. Porque, é aquela típica pessoa que fala assim, pô, esse cara aqui, essa mulher aqui é meu número, isso aqui é meu tipo. Pô, mas se seu tipo é podre, muda teu tipo. Cara, e como é que tu muda o teu tipo? Tu vai treinar, e aí tu tem que ter consciência. Então, pensa assim, a pessoa que tá inconsciente, ela sempre vai buscar no outro aquilo que falta nela. Então, por exemplo, a dependente emocional, ela se sente muito insegura. Então, ela queria se sentir confiante. Quem que ela vai buscar? A pessoa que parece ser muito confiante. E quem que sempre parece ser muito confiante? O psicopata. Nossa, esse aí... Ele sempre vai exalar muita confiança e não sei o quê, e ele é o foda amigo de todo mundo. Esse é o psicopata, sempre. E aí, ela sempre vai buscar exatamente esse padrão. Então, vamos começar a olhar pro cara que talvez não exale tanta confiança inicialmente falando, né? Pra você entender, deixa eu entender os valores desse outro cara. Porque, no fundo, as pessoas que estão muito inconscientes, elas vão buscando esses padrões que elas queriam ter. Elas buscam, porque obviamente vai tapar aquele buraco.
Mas elas têm uma sensação de euforia, né? De tipo, ai, essa pessoa me causa frio na barriga, essa pessoa me causa ansiedade, essa pessoa me causa nervoso, eu fico esperando, fico aqui. Isso não é saudável. Porque daí quando ela não sente a euforia, quando ela fala, eu vou começar a olhar para outro padrão, ela acha sem graça. Só que não é sem graça, é gostoso pra caramba a pessoa que não te dá ansiedade, né? É muito bom, é muito bom. Não é? É muito bom, posso não é? Posso contar uma parada? Isso não é pra suar, é estranho nem nada, mas o que você tá falando é muito louco, porque eu falei isso pra Aline, eu falei assim, quando eu fui conversar com ela a primeira vez, eu falei assim, não falei isso na primeira vez, né? Falei depois. Falei, caramba, você era total, e não era, e, obviamente isso não é uma ofensa nem nada. Falei assim, você era total tipo de mulher que eu não chegaria, não era o padrão de mulher que eu chegaria pra trocar uma ideia. Eu falei pra ela assim, e eu fui trocando, não sei o que aconteceu. Porque tu criou a consciência de alguma forma, entendeu? Eu vou começar a olhar pra mulheres diferentes, porque essas que eu tô orando sempre não prestam. Quai, seu app de vídeos curtos.